Era 1977, por volta de maio de 1977, antes dos fenômenos começarem a se intensificar naquela região, quando, certo dia, eu estou na redação do jornal Estado do Pará, da qual o Elcio muito bem falou, também já atuou lá naquela época. Chegaram várias pessoas de Colares, umas 5 ou 6 pessoas, e o meu diretor, redator-chefe, Valmir Botelho, falecido ano passado, que foi meu chefe também, meu editor no Jornal Liberal, disse: olha, Mendes, tem um pessoal de Colares que está querendo falar contigo. Falar comigo? O que esse pessoal quer? Ele disse: olha, está aparecendo umas luzes lá naquela região. Aí eu disse: mas que tipo de luz? Ah, umas luzes que descem do espaço e tal. Eu até brinquei, eu disse: mas isso é coisa de maluco, né? Mas a gente tem que ouvir todo mundo. Eu fui lá ouvir. E ali foi o primeiro contato que eu tive com as pessoas. Elas vinham pedir que a imprensa fosse para lá, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam sendo atacados. Aí eu fiquei, depois fui fazer os cálculos, mas era final de maio, início de junho, essas luzes ainda não estavam aparecendo naquela região. Mas 2 pessoas daquelas 5 que me procuravam eram de Carutapera, uma delas morava em Carutapera, no Maranhão, e a outra morava em Viseu, mas tinha parentes em Viseu e constantemente estava em Colares. E as outras 3 que foram com elas, compondo um grupo de 5 pessoas moradoras de Colares, né? Também, eu não sei se influenciada pelas 2 pessoas que já tinham presenciado essas luzes lá no Maranhão e em Viseu, no Pará, disseram que estavam com medo também que essas luzes viessem para Colares, o que acabou acontecendo já a partir de final de setembro até mais ou menos o dia 20 de dezembro de 1977. E aí o meu chefe de redação disse assim: olha, vai nessa, vai para lá, vai lá para Colares. Aí eu peguei e disse: não, se é para ir para Colares e os fenômenos estão acontecendo, eu li no Liberal, se não me engano, do final de maio, uma notícia, foi a primeira notícia que eu tomei conhecimento, de que tinha havido um ataque num local chamado Ilhas dos Caranguejos. 2 homens tinham sido atacados, 2 homens num barco, tinham sido atacados quando eles estavam à noite pescando, e 2 deles morreram. A luz foi tão intensa que desceu do espaço que eles desfaleceram, e um deles foi encontrado com queimaduras de até 3º grau dentro da embarcação. E o outro, muito ferido, foi levado para um hospital e depois também morreu. Então foi o primeiro caso, o primeiro registro. E essa notícia falava do ataque na Ilha dos Caranguejos. E que não apenas na Ilha dos Caranguejos, e que na região de Bequimão, Carutapera, São Bento, na fronteira do outro lado do Rio Gurupi, e o Rio Gurupi é um rio que divide o Pará do Maranhão. Então, de um lado é Maranhão, do outro é o Pará. Daquela região, o outro lado era Viseu, a região de Fernandes Belo, que naquela época o pessoal chamava de Quitéria, hoje é um município que foi desmembrado de Viseu, e Bragança, né, entrando pelaquela região todinha ali, do Piriá, Cachoeira do Piriá e tudo mais. Bom, eu disse para o Valmir Botelho: se é para ir para Colares, onde certamente não está acontecendo nada pela narrativa desses moradores, e sim pela narrativa dos outros 2 moradores que já vieram, um do Maranhão, de Carutapera, e o outro que veio de Viseu, eu acho melhor eu ir para Viseu logo. Porque como repórter eu não gosto da coisa, eu gosto de ir direto logo no fato. Então vamos para lá. Aí eu disse: olha, o jornal banca isso, tem que alugar um carro e tal. Eu disse: então vamos no carro do jornal. Eu tinha um Fusquinha do jornal, naquela época o Fusquinha era o carro do ano, né? Fusquinha do jornal, fomos para lá. Eu e o motorista Carlito. Detalhe, eu pedi para ir um fotógrafo para mim, porque eu acho que uma reportagem ela fica incompleta quando não tem o documento fotográfico, né? O povo quer ver é o seguinte: o texto do repórter é uma coisa, mas o texto ilustrado com uma fotografia é outra. É o complemento da matéria, né? É o famoso ver para crer. E eu não tinha esse fotógrafo, porque nós tínhamos um quadro restrito de fotógrafos,
E os fotógrafos estavam fazendo outras coisas. Naquela época era importante o jornal cobrir o governador do Pará era Aloysio Chaves, cobria o prefeito de Belém, as atividades do prefeito, a Assembleia Legislativa. Então tinha fotógrafos que eram setorizados, como a gente chama. Os fotógrafos não saíam dali, era a ordem da empresa, do jornal. Então sobrava pouco fotógrafo para fazer aquilo que a gente chama do dia a dia da redação dos jornais. Havia pouco fotógrafo para fazer o Mundo Cão. E eu disse, olha, não tem nenhum para fazer o Mundo Cão comigo, eu vou sozinho para Colares, mas eu vou. E fui no Fusquinha do jornal para lá, para Colares não, para Viseu. Pegamos aquela estrada super esburacada naquela época. Hoje a estrada está uma maravilha daqui para o Maranhão, daqui para Bragança, a exceção aquela ponte lá que vai para Juruteua, que agora que melhoraram, mas tinha que passar por ali. Pontes horríveis, pontes assassinas. Chegamos em Viseu. E lá, o primeiro contato que eu tive foi com 4 pessoas que tinham sido atingidas por alunos. Eu cheguei na cidade, meu cartão de visita foi logo esse. Porque quando a gente chega numa cidade e não conhece ninguém, e o repórter vai investigar alguma coisa, só tem 3 locais que o repórter deve ir. Isso está no nosso manual. Primeiro é ir na prefeitura. Segundo é ir na delegacia de polícia. E terceiro, na época, devido à grande predominância de católicos no Pará naquela época, você tinha que ir com o padre. Porque se um dos 3 não soubesse nada, nada estava acontecendo na região, né? E eu fui logo com o prefeito. E o prefeito Carlos Cardoso Santos me recebeu muito bem e disse, olha, é a primeira vez que aparece um repórter de Belém aqui. Meu amigo, o povo está assustado. Você veio fazer o que aqui? Eu digo, eu vim cobrir, documentar, ouvir as pessoas. Ele disse, então, vou colocar logo para você 4 pessoas. Eu disse, cadê essas 4 pessoas? Eu disse, olha, 2 acabaram de sair da delegacia. Vai lá com o delegado vai lhe indicar onde moram as pessoas, vai levar você. Eu disse, eu estou de carro aí. Eu disse, não, vamos para lá. Entrevistei essas 4 pessoas. Depois eu entrevistei mais 2 pessoas. Eu entrevistei um total de 6 pessoas em Viseu. Foi a minha rentrée, a minha estreia como repórter, cobrindo casos que eu não conseguia mensurar a importância que eles teriam depois. Hoje, passados 40 anos, vai fazer desse episódio, eu paro no tempo, olho para trás e digo, pô, mas esse caso de Colares, esse caso da região que eu cobri, por que até hoje desperta tanto interesse, tanta atenção? Hoje eu entendo algumas coisas e procuro entender outras que ainda fogem à minha compreensão. E eu fui para lá, entrevistei essas pessoas em Viseu e vou fazer um resumo só do que elas diziam. As seis pessoas. Uma morava em Fernando de Belo, contou que ela saía à noite da roça e de repente olhou e viu um clarão. Quando ela olhou para cima, uma luz já estava descendo em cima dela. Aquela luz veio subitamente e parou perto dela e veio um clarão muito forte. Ela se assustou, segundo a linguagem bem paraense, né, ela ficou lesa e desmaiou. Quando ela acordou, ela estava com umas marcas no pescoço. Umas marcas parecem uns furos feitos com uns alfinetes no pescoço. Mas era uma marca que não sangrava. Esse que era o detalhe. As marcas não sangravam, era como se fosse um furo que não sangrava. Os outros 5 depoimentos eram quase semelhantes. 2 homens disseram que foram atingidos nas pernas e nos braços também. Ficaram marcas, parece marcas de ventosa com os furos, como quem já fez a aplicação de ventosa, aquilo que se usa muito, né, para coluna, essas coisas. Quando você tira aquela bomba, fica aquela marca avermelhada, né? Ficava mais ou menos assim, mas um tamanho bem menor do que de uma ventosa. Agora com vários furinhos, como se alguém tivesse furado com uma agulha naquele local, né? E o detalhe também que depois eu vim a conversar com especialistas em dermatologia do Pará, a própria doutora Velaide Cecim, quando eu fui para Colares, ela me explicou o que acontecia com essas pessoas. Ela também estava espantada de ver todo aquele processo de agressão à pele, em que ficava quase como se fosse, dia depois de carbonizada, 4, 5 dias depois, aquilo ia sumindo, sumia. Aquilo é um caso raro na dermatologia,
Eu acho que nunca foi estudado isso, nunca foi estudado. Eu já estou até me antecipando algumas coisas que eu considero misteriosas de tudo isso que aconteceu lá na região nordeste do Pará naquela época. E de Viseu, eu vim seguindo. Fomos para Bragança, eu cobri 3 casos em Bragança, inclusive o padre Mombelli, que depois veio para cá, veio ser pároco da igreja de Nazaré aqui. Ele era o padre de lá de Bragança. O padre Mombelli disse para mim que não acreditava naquilo, que aquilo era coisa do diabo, mas que as pessoas, os católicos de fé, deveriam orar bastante, que aquela coisa maligna iria se afastar dali. Ele achava que tinha muita gente impressionada com aquilo, né? Ou seja, se alguém viu e 10 pessoas disseram que viram, 9 deveriam estar impressionadas pelo relato daquela que disse que viu. Ouvi tudo isso e anotei tudo isso, porque cabe ao repórter, não cabe ao repórter dizer se alguém está mentindo, se não está mentindo, se está mistificando, se está falando a verdade. Cabe a gente ouvir os relatos, e foi o que eu fiz. Eu fiz mais de 80 relatos, que eu conto num livro ainda inédito, eu devo lançar, já está 90% pronto esse livro. É aguardado por muita gente com uma enorme expectativa, inclusive pelos amantes das teorias conspiratórias, que debruçam-se na internet diariamente, levantando as mais absurdas hipóteses sobre o que aconteceu em Colares. E não tem mais o que fazer sobre a Operação Prato, sobre tudo o que aconteceu na região. Então, fico procurando coisas novas para esmiuçar, para criar novas teorias em cima e produzir filmes, livros. Já vi alguns livros que não tem nada a ver com o que ocorreu na região. Tem outros livros que têm muito a ver com o que aconteceu na região. Eu não vou citar aqui quais livros têm ou não têm a ver, porque eu respeito o trabalho de cada um, eu acho que cada um fez na melhor das intenções. E Maracanã aconteceu isso. Maracanã foi o terror tão grande, Elcio, e meus caros, aqui me assistem, que a Câmara Municipal fez uma sessão especial só para debater o que estava acontecendo. E nesse dia da sessão especial eu estava lá, porque o prefeito, que era parente do Valmir Botelho, eu sempre brincava com ele, dizia que a dinastia do Valmir, dos Botelhos em Maracanã era mais eterna do que as luzes de Colares. E o tio do Valmir, que era prefeito, me recebeu na casa dele e disse: olha, hoje vai ter uma sessão especial da Câmara Municipal de Maracanã, onde o pessoal, no fim da sessão, vai elaborar um documento que vai mandar para a Aeronáutica em Belém, para o Exército, Marinha, para todo mundo, pedindo para os militares virem para cá investigar, porque a Polícia Civil não entende absolutamente nada de investigação ufológica. Os caras não sabem nem o que é isso. Então é necessário a gente documentar isso. E eu fui lá, mas fiquei praticamente só algumas horas na cidade. Mal terminou a sessão, discutiu-se mais questões internas e políticas do município do que propriamente aquilo que tinha me motivado a ir para lá, a convite do prefeito. E eu cobri isso, tive acesso a um relatório, um pequeno relatório, em que eles depois queriam até que eu fosse porta-voz para trazer para Belém isso, mas eu entendi que cabia a eles, como representantes do Poder Legislativo, eles próprios encaminharem as autoridades daqui, as autoridades militares. E assim eles fizeram, mas eu narro esse episódio. Depois eu estive em Marapanim. Também aconteceram os episódios das luzes lá, em Marapanim. Curuçá, aconteceu em Curuçá. E depois eu passei mais ou menos uns 18 dias fazendo naquele Fusquinha, já não tinha mais, várias vezes o carro parou, deu prego na estrada, estourou a água, esquentou, superaqueceu, um horror. Tudo de bom que acontece na vida do repórter na rota de uma investigação. Vim para Belém, quando cheguei em Belém, o Biamir Siqueira, meu amigo, meu irmão, e o Zé Ribamar dos Prazeres, que depois o nome deles ganhou a mídia mundial pelo que aconteceu na Baía do Sol. Quando eu cheguei em Belém, o Biamir, que frequentava muito a minha casa, e o Riba, quando ele soube que eu tinha voltado,
Ele foi lá na minha casa e disse: Maninho, ele usava sempre essa expressão assim: Maninho, tu nem sabe o que está acontecendo. Está um horror em Mosqueiro. Eu disse: mas o que está acontecendo em Mosqueiro? Ele disse: está aparecendo luz toda hora na Baía do Sol, e nós falamos para o Valmir vai levar a gente, vai mandar a gente para lá. Aí eu disse: mas nós estamos ainda em outubro ainda de setembro de 2077, o que vocês vão fazer para lá? Eu disse: nós vamos cobrir para lá. Aí eu disse: mas vocês têm fotógrafo? Eu não tive a sorte de ter fotógrafo. Eles foram com um fotógrafo para lá, que era o próprio Riba. E foram e voltaram, não conseguiram nada da primeira vez. Depois eles só foram conseguir documentar tudo de maio de 78 até o final de julho de 78. Foi quando eles documentaram coisas fantásticas que aconteceram lá, inclusive foi uma das manchetes, depois eu vou mostrar isso aí, foi a manchete do jornal O Estado do Pará. Eles fizeram um trabalho muito bom lá, muito bom, e documentaram isso. Eu fiquei esse tempo em Belém, alguns dias, voltei, era início de julho, agosto, fiquei mês todinho de agosto, nada aconteceu, pelo menos para mim. Quase no início de setembro, os moradores de Colares, outros moradores voltaram ao jornal e disseram que agora estavam atacando em Colares. Aí eu fui para Colares. Como sempre sozinho, dessa vez eu não fui com o motorista do jornal. O jornal pagou a minha diária, peguei um ônibus na rodoviária em São Brás e fui para Colares. Lá fiquei hospedado na casa do seu Wilson, que era contador da prefeitura de Colares. E o prefeito de lá era o Alfredo Bastos Ribeiro. O prefeito me acolheu muito bem, e como a ilha era muito pequena naquela época, o povoado principal tinha em torno de 2.000 habitantes. Era essa a população em 1977 de Colares, em torno de 2.000 habitantes. Começaram a me narrar o que estava acontecendo, que as luzes estavam descendo do céu e atacando os moradores, não no centro da ilha, mas na periferia da ilha, ainda dentro da ilha. Então você, para se deslocar de um local para outro, é em torno de 10, 18, 20 quilômetros, dentro da ilha. Não dá para você cobrir isso tudo a pé, se você não tiver um carro. E eu fiz algumas dessas coberturas pela prefeitura. O prefeito cedeu um veículo e, numa hora de expediente que não estava a serviço da prefeitura, eu fui lá e entrevistei algumas pessoas. Voltei para Belém. Em outubro, continuaram as ocorrências. E aí eu resolvi não ir mais para Colares. Eu resolvi ir para um local onde me disseram que estava acontecendo coisas inacreditáveis, que era Santo Antônio do Umbituba, que é uma localidade, fica entre Colares e Vigia, na estrada principal que leva a Colares, Santo Antônio. Um povoado de umas 150 pessoas, tinha mais ou menos umas 30 ou 40 casas lá. Ficavam 4 quilômetros da margem da estrada, você tinha que entrar num ramal que mal dava para passar um carro, e geralmente atolava. E quando eu cheguei lá, encontrei o repórter da província do Pará, o Arlindo, e mais um fotógrafo do jornal, que tinha um apelido de Tampa de Bilha. O fotógrafo estava lá com o Arlindo, e nós sentamos numa rede e entrevistamos o delegado Amin Fernandes, que era o delegado Ele era delegado da Vigia, mas tinha sido designado pelo prefeito, a pedido do prefeito José Eudônio, para ir para Santo Antônio, porque estavam, segundo eles, as luzes não apenas estavam atacando, como estavam descendo os seres das naves e atacando as pessoas. E eu achei aquilo fantástico, porque era tudo que eu queria ver, né? E ficar diante daquilo para documentar aquilo. Mesmo que não tivesse com um fotógrafo, eu acho que o impacto visual da visão do repórter era suficiente para narrar isso para os leitores. E eu encontrei umas pessoas em pânico. Foi tanto pânico naquela região de Santo Antônio do Imbituba, depois lá em Campo Cerrado, em Santo Antônio do Tauá, em São Raimundo dos Borralhos, também uma pequena vila, quase dentro da cidade de Santo Antônio do Tauá, também fatos idênticos a esse, que eu fiquei impressionado de não ver nada
e entrevistar pessoas aterrorizadas que me narraram o que era que elas tinham visto. Houve o caso, inclusive, de um suposto ser que desceu de uma nave lá em Santo Antônio do Ibituba e atacou um morador. Seria um ser de 1,20 m no máximo de altura, né? Pela narração deles, uns tipos que ele se identifica hoje como chamam de Grey na ufologia. Esse humanoide atacou e depois correu para o mato. E ele, na narrativa que ele me fez, ele disse que depois ele viu uma luz alçando em direção ao céu. Provavelmente essa luz teria transportado esse humanoide que desceu da própria luz para atacar alguns moradores numa área menos de 500 metros distante do povoado. Esse foi um relato tão assim, marcante para mim, que quando eu estava me preparando para sair de Santo Antônio do Ibituba, chegam 2 jipes da aeronáutica, um helicóptero, uma verdadeira operação militar. E desce lá em Santo Antônio do Ibituba, quem? O chefe de criceria do capitão Holanda. O brigadeiro Camilo desceu no helicóptero. O brigadeiro Camilo, quando me viu, inclusive, ele levou um susto, porque ele me conhecia, né? Ele já me conhecia desde a época da província do Pará. Eu conheci no jornalismo, trabalhando como repórter na província do Pará. Depois é que eu fui para o estado do Pará. E um dia eu fui cobrir uma solenidade na aeronáutica e entrevistei o coronel Camilo e mais o brigadeiro Protásio e fizemos tivemos uma rápida relação de repórter para entrevistado. E ele se lembrou de mim até é muito fácil se lembrar de mim, né? Pelo defeito físico que eu tenho. Então, ele disse, você naquele da província? Eu disse, exatamente. Disse, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Eu disse, coronel, eu estou aqui, eu acho que pela mesma razão que o senhor está, né? Só que nós estamos em campos distintos. O senhor está como militar, que veio aqui verificar o que está acontecendo, e eu estou como repórter também. O que é que você viu? Eu disse, eu não vi nada. Você não viu nada? Eu disse, não. E esse povo que está aí? Eu disse, mas o povo me contou que viu e me narrou tudinho com detalhes. Aí disse, tá, você vai ficar aqui? Eu disse, agora que o senhor chegou, eu vou ficar, eu já ia me embora. Aí, ele disse, mas você é impertinente. Eu disse, meu papel é esse, o papel do jornalista é ser impertinente, né? Não é ser agradável a ninguém, é ser impertinente mesmo. Só assim que se consegue a informação. E aí eu fiquei e fomos para a casa do delegado, a família dele morava lá em Ubituba, inclusive ele teve uma filha que depois, olha esse relato, que coisa, ele teve uma filha que foi atingida pela luz e essa filha ficou com problemas mentais, ela ficou literalmente louca depois do ataque. Ela veio para cá, para Belém, e pediram para o doutor, inclusive examinou as pessoas aqui, o Orlando Zogby, que examinou a Aurora Fernandes, que examinou várias mulheres que depois que teriam sido atacadas pelas luzes em Belém, e fez um diagnóstico absolutamente inusitado, que eu cito no livro. Eu tive acesso a esse laudo completo, desqualificando totalmente os depoimentos das mulheres, e dizendo que não passavam de umas histéricas, que estavam com sensação de notoriedade, ou seja, alguém que inventou alguma coisa, disse que foi atacada por uma luz para aparecer no jornal. Resumo da ópera é esse, né? E essa irmã do delegado Amin, ela veio para cá e foi internada, naquela época estava o Hospital Juliano Moreira, ainda estava aí funcionando naquela época, depois anos e anos depois, já no governo Almir Gabriel, foi o Almir Gabriel que fechou o chamado hospício, né, de Belém. E essa moça, eu não tive mais notícia dessa moça, ela ficou muito afetada por esses ataques e ficou nessa situação. E eu fiquei lá, à noite, nós ficamos na casa, os jipes da aeronáutica ficaram lá, o coronel Camilo deu toda a assistência, levaram no helicóptero 2 médicos da aeronáutica, os médicos atenderam as famílias, as pessoas que estavam lá, deram um atendimento. Naquela época não tinha o que se tem hoje, né? Assistente social, assistente psicológico,
Eram apenas médicos que tiravam a pressão e observavam as pessoas muito pálidas, muito anêmicas. Essa era uma característica comum a todas as pessoas que foram atingidas pelas luzes. Aquela anemia pós-ataque que foi constatada pela doutora Velaide Ceci na unidade de Colares. E depois aconteceram aquilo que todo mundo já sabe em Colares, as manifestações noturnas. Eu fiquei várias noites lá e um detalhe impressionante: aonde eu ia eu não via luz nenhuma. E até hoje eu me pergunto por que eu não via essas luzes. Eu fui para lá para ver, eu queria ver. Como repórter eu queria documentar, porque aquela era a reportagem, digamos, da minha vida. Eu nunca tinha trabalhado com esses fatos, ufologia. A minha praia não era essa. A minha praia sempre foi, no jornalismo no Pará, cobertura de conflitos. Conflito fundiário pela posse de terra, matança, poceiro matando fazendeiro, fazendeiro matando poceiro, extração ilegal de madeira na floresta amazônica, invasão de reserva indígena, trabalho escravo, exploração ilegal de minério, degradação de rios por mercúrio. Essa era o meu trabalho jornalístico, essa era a minha praia jornalística, no Jornal Estado do Pará. E eu tinha viajado todo o estado. E quando eu fui a mando do Valmir Botelho, ele que me escolheu, né? Eu fui para lá, talvez eles achassem que eu fosse ter o mesmo senso de investigação e trazer fatos de lá. Então eu trazia só relatos, eu trazia só depoimentos. As luzes, as fotos que foram feitas pelo Ribamar, inclusive com textos que depois eu fiz, eu fui para Baía do Sol, depois de ter ido para Colares, eu fui, o Biami, várias noites fomos para lá. Depois veio um general que era pesquisador do CNEU de Brasília, um homem muito educado, o general Uchoa, Moacir Uchoa. O general, eu e uma equipe do Globo Repórter, o Biami Siqueira e o Riba, fizemos uma vigília na Baía do Sol, de meia-noite até 5 horas da manhã. E nós vimos algumas coisas, tipo assim, luzes muito longe descerem do céu e mergulharem na água. Foi a única coisa que eu vi. Elas mergulhavam na água e sumiam, desapareciam. Houve alguns casos que o próprio general chamou a nossa atenção. Nós já estávamos muito tempo sem ver nada, e quando apareceram essas luzes mergulhando no sol, no mar, quando, em determinado momento, o general estava atento, nós não estávamos, ele disse, olha ali, nós olhamos, ele disse, você viu? A luz saiu do mar, a luz veio do mar, voltou para o espaço. E foi a única coisa que eu vi.
Mas voltando, Bragança, 3, depois eu fui para Augusto Correia, um município também próximo de Bragança, fui em Tracuateua, fui naquela região de Tracuateua e Augusto Correia. E ali eu me deparei com um caso que depois, hoje eu vejo largamente citado por sites, alguns sites céticos, outros sites crentes na história, a chamada Mulher dos Peixes. Era uma mulher, uma loura, aquela história, uma loura muito bonita, que morava numa ilha, e que à noite ela saía, ela recebia vários homens lá nessa ilha, né, 10, 15 homens, todos também estrangeiros, pela aparência, né, citada pelos caboclos, e todo mundo andava nu nessa ilha. Eu acho que foi o primeiro campo de nudismo que surgiu no Brasil, já daquela época, porque pelos relatos mirabolantes que se falou sobre isso, essa mulher deveria ser, naquela época, o movimento hippie, já estava quase no fim, né, 1977, né, isso era Flower Power, Paz e Amor, na década de 60 e tudo mais do rock and roll. Mas no Pará ainda tinha aquelas figuras dos hippies, tinha gente que morava em ilhas, aqui em Outeiro, em Mosqueiro, tinha um americano que morava lá na Baía do Sol, né? E depois eu vou falar um pouco sobre essa história também. E fui bater lá na tal região, na Ilha do Meio. Fui lá na Ilha do Meio. Peguei um barco e um senhor chamado Josué me levou para o barco e disse: olha, a gente tem que voltar antes de escurecer. Eu disse: mas por que a gente tem que voltar antes de escurecer? Porque depois que escurece, acontece tudo naquela ilha. Diz que a gente ouve gritos horríveis, né? E descem luzes lá. É o cenário do fim do mundo. Eu vou ficar. Eu vou ficar. E fiquei de 6 da tarde, quando começou a escurecer, o cara disse: não, vamos ficar. Eu disse: não, vamos voltar. Não, eu queria ficar. Você vai ser meu guia ou não vai? Eu estava com o motorista do jornal, nós chamamos o carro assim, andamos uns 3 ou 4 quilômetros. Hoje, se eu andar isso, eu morro. Mas naquela época eu andava devagar, chegava lá. E cheguei lá. Entramos na mata, andamos mais ou menos um quilômetro e chegamos no local. Ficamos de campana vendo essa residência. Nada aconteceu, absolutamente nada aconteceu. Uma escuridão total, umas luzes dentro da casa que de vez em quando eu acho que eram luzes de lampião ou alguma coisa, mas não muito fortes. E eu saí de lá mais ou menos umas 8 ou 9 horas da noite. Caminhamos, pegamos o barco e voltamos. Eu não ia ficar a noite toda esperando luzes descer, porque se elas tivessem que terem descido, elas teriam descido naquele momento que eu estava lá. Eu, pelo menos assim, entendi. A menos que as luzes não quisessem aparecer no momento que eu estivesse lá. E só aparecesse depois que eu tivesse saído de lá. Mas o mais importante eram as histórias que corriam na região. Então eu anotei isso e voltei. Depois é que eu fui investigar isso aqui em Belém, detalhadamente, e eu conto isso em detalhes, essa farsa que foi da Mulher dos Peixes. Eu não posso entrar em detalhes porque no livro isso está tudo, inclusive com depoimentos e a ficha dessa mulher que eu levantei na Polícia Federal aqui em Belém. Meu primeiro encontro com o então Capitão Holanda não foi nada agradável, nem para mim nem para ele. Eu estava num pequeno restaurante na frente da cidade, almoçando. Foi quando a primeira vez eu vi os militares fardados chegando lá. Eu já tinha me dito que, olha, os militares estão aqui. E eu tinha ido para lá justamente para saber se os militares estavam lá, alguma coisa estava acontecendo. O princípio lógico do faro jornalístico é esse. Se eles estavam lá, então as coisas estavam acontecendo. Eu tinha que ir para lá, e eu fui para lá. E o Holanda veio na praia andando com uns 4 ou 5 militares, um era um sargento, um cabo. Depois eu vim saber que esse sargento era o Freitas, o Flávio, sargento Flávio.
Ele sabia até o meu nome. Agente de informação, né? Quem que não sabe, né? Você está cobrindo fatos naquele período de exceção de regime militar no Brasil. Ele disse para mim: tu és o Carlos Mendes, das manifestações comunistas em Belém, né? Por que manifestação? Por que ele veio dizer aquilo para mim? Porque onde tinha uma passeata em Belém, eu estava no meio, cobrindo como jornalista, cobrindo como repórter. Tinha confusão, tinha repressão, eu estava lá no meio, cobrindo como repórter. Então, os agentes de informação, do Serviço Nacional de Informação, do CNMA, da Marinha, da P2, da Aeronáutica, o pessoal que fazia o monitoramento das manifestações em Belém, estava sempre cobrindo lá, disfarçado ou não. E o Holanda era uma figura conhecida dos esquerdistas, dos comunistas, dos socialistas do Pará, que estavam sempre nessas manifestações, líderes estudantis, dirigentes de centro acadêmico, advogados, até juízes aposentados que eram contra o regime militar, iam para essas manifestações e eu estava lá cobrindo. Eu disse para ele: eu conheço o senhor. Ele disse: exatamente, tu me conheces e eu te conheço. Eu vou te dizer uma coisa, garoto, assim mesmo para mim: vai-te embora daqui, que aqui não é tua praia, aqui não tem nada para você. Aquilo me soou, primeiro, como uma ameaça, e segundo, como um desafio. Eu disse: olha, capitão, eu estou aqui pela mesma razão. Eu disse para ele o que eu tinha dito para o coronel Camilo: eu estou aqui pela mesma razão que o senhor está. O senhor está fazendo o seu trabalho, eu vou fazer o meu. Eu vou ficar. Ele disse: você que sabe, eu estou só te alertando. Você sabe o que está acontecendo aqui, mas não é para você. Aí eu comecei a perguntar para ele: o senhor está caçando comunista aqui também, Colares? Ele disse: não te interessa. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei na cidade. No dia seguinte, no final da tarde, eu estava na igreja conversando com o padre Alfredo de Laó, e esse padre também não era um padre da pesada, viu? Ele botou uma espingarda no meu peito, engatilhou e ameaçou atirar. Eu conto isso no livro, porque eu entrei numa área que era a terra do padre, atrás de uma pessoa, de um casal que tinha sido atingido por uma luz. E quando eu surjo perto do barraco, quem é que sai de trás de uma árvore com uma arma apontada para mim? O padre. Aí eu pensei: eu vou para o céu mais rápido, né? Um padre vai atirar. Aí disse: rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Aí até me disse a expressão assim: o coronel Holanda já tinha me avisado. Eu vou lhe dizer uma coisa: se você tivesse as duas pernas boas, você seria o Satanás. Assim mesmo. Aí eu peguei e disse: olha, padre, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou aqui pelo Jornal Estado do Pará e tal. Nessa hora a gente tem que buscar mecanismos de defesa, porque é um poder, o poder eclesiástico, o poder católico, tão forte quanto o poder político do prefeito, né? Quanto o poder do governador que estava aqui em Belém. Então tinha que me proteger de alguma forma, e nessa hora vale a intuição do repórter. Eu disse para ele: disse, olha, se acontecer alguma coisa de ruim, o governador Aloysio Chaves já está sabendo, a Polícia Federal já está sabendo, meu jornal vai fazer reportagem sobre isso. Foi que ele reagiu e baixou a espingarda, mas ele apontou para mim, disse: vai embora daqui, agora sou eu que estou mandando, vai embora daqui. E eu fiquei lá. Depois o padre me pediu perdão, pediu desculpa, né? E me deu algumas entrevistas na igreja, mas sempre com desconfiança, E eu estou lá conversando com o padre, sentado num banco, aqueles bancos onde os fiéis oravam, conversando com o padre, a igreja vazia. Quem entra lá? Novamente o capitão Holanda. Agora eu já sei da parceria que tu tens com a Adelaide Cecim, né? Ele usou uma expressão aqui que eu não vou citar, tá? Insinuando que eu tivesse alguma relação com ela. E ela era apenas uma fonte de informação. Eu nem conhecia a doutora Adelaide, vim conhecer ali. Foi quando eu conheci a doutora Adelaide e vi que ela era muito nova, ela tinha 21 anos, né? E ela tinha sido deslocada da vigia para lá, para atender aquelas pessoas, porque o número de pessoas atingidas pela luz era muito grande em Colares. Tanto que dos 2.000 moradores de lá, Colares, eu acho que teve o maior êxodo rural do Brasil naquela época. Eu acho que um dos maiores de todos os tempos, porque eu acredito que 40% a 50% da população foi embora com medo das luzes. E
Tudo que eu já dei de entrevista para Canadá, TV da Coreia, teve até um canal russo que veio também, de todo esse pessoal que já esteve aqui, teve alguns que queriam que eu fizesse uma coisa que iria totalmente contra o meu senso ético de repórter e de jornalista. Queriam que eu mentisse, queriam que eu dissesse que eu tinha visto as luzes para valorizar o impacto que aquilo ia ter sobre o caso de Colares. E eu jamais fiz isso e jamais farei. Eu direi sempre o que aconteceu. Eu fui para lá para ver e não vi. Eu queria ver e não vi. Fui para lá para documentar as luzes, fotografar ou ter um encontro e não tive. Fiz vigília na Baía do Sol com um fotógrafo, com um cinegrafista da Rede Globo para documentar depois isso, não tive. Fui num local chamado Olaria do Fotocoifer, do dono do Fotocoifer em Belém, onde apareceu um humanoide. Numa vertente do rio Maguari que dá acesso à Baía do Guajará. Estive nessa fazenda. Lá eu vi as marcas do pouso de uma nave. Essas marcas, inclusive, estão na internet. Tem uma foto de má qualidade, está lá. É verdade aqui. É verdade. Lá desceu uma nave. Mas eu não vi a nave. Mas as marcas que estavam lá não eram marcas feitas de propósito para criar um cenário de realidade daquilo. Eu vi as marcas lá. Então, o mais importante de tudo foi a Operação Prato. Eu acho que nunca os militares brasileiros se preocuparam em documentar isso como houve o documentário da Operação Prato. E no meu livro eu conto como foi que a Operação Prato vazou para a imprensa do Pará. Esse era um segredo guardado a 7 chaves e eu vim descobrir agora recentemente, através de um depoimento de um amigo dileto que antes de falecer, eu tenho gravado o depoimento dele. E é uma dos episódios do livro que ele conta em detalhes, porque ele não deu essa entrevista para ninguém. Ele me conta como foi que a Operação vazou para a imprensa. Porque nós que documentávamos, e aqui eu até exalto, o primeiro livro que tratou isso foi Vampiros e Extraterrestres na Amazônia, do Daniel Rebisso. Eu louvo o pioneirismo do Daniel Rebisso em ter escrito esse livro, que documentou da forma melhor que ele podia fazer naquela época, com os meios disponíveis de pesquisa, o que tinha acontecido lá na região de Colares. Na primeira vez que eu estive em Colares, eu dormi não, porque eu fiquei de vigília a noite toda, mas fiquei com o fotógrafo Wagner Bill em cima do mercado da cidade de Colares, que fica bem na frente da cidade. 100 metros do mercado ficava o campo do Luzil, e lá dentro tinha uma base da aeronáutica, foi montada na caixa d'água, no ponto mais alto da cidade. Os militares foram para lá, o pessoal do Holanda montou no campo do Luzil a base, na caixa d'água, e ali eles documentavam tudo o que acontecia na ilha, fotografaram e filmaram o que puderam. Eu assumi com o prefeito o compromisso de fazer uma reportagem mostrando a outra Colares que ninguém conhecia, porque estava todo mundo apavorado. Colares só aparecia no noticiário de Belém o seguinte: disco voador ataca em Colares, caboclo foi atingido pela luz, não sei o quê, mulher atingida no seio. Aí começaram, a província deu uma manchete, que depois eu vim descobrir, eu conto isso no livro, vou dizer para vocês, eu conto isso no livro. Por que a província do Pará deu aquela manchete? Foi a seguinte manchete: chupa-chupa só gosta de mulher. A foto eram 4 mulheres, algumas, uma com seio quase à mostra e 4, as outras 3 deitadas. Vou mostrar essa foto depois aqui. Tá? Deitada, dizendo o seguinte: o diagnóstico era do Dr. Orlando Zogby, que fez aquele diagnóstico das histéricas, né? Em busca de notoriedade. E a província do Pará deu essa manchete por imposição do capitão Holanda. Como ele frequentava a redação dos jornais, ele não saía da redação do meu jornal, e eu tenho um longo capítulo sobre isso, né? Eu tenho um longo capítulo sobre isso que eu vou contar.
Eu me dava bem com... Depois desse episódio que ele queria que eu saísse da cidade, ele me tratou bem na redação do jornal, porque, na verdade, ele falava mais com meu chefe, Valmir Botelho, porque o grande interesse do capitão Holanda em estar quase que toda semana na redação do jornal Estado do Pará, não era por eu ter tido estado lá em Colares e documentado e ter trazido muitas anotações com depoimento das pessoas. Ele queria as fotografias que o fotógrafo José de Ribamar dos Prazeres fez na Baía do Sol na última semana de julho de 1978 e que provocou aquelas manchetes, eu vou mostrar depois aqui do jornal O Estado do Pará, das luzes que atacaram os povoados na Baía do Sol e no Mosqueiro. Inclusive o carro do jornal O Estado do Pará, no episódio que os dois repórteres foram atacados pelas luzes, quer dizer, atacados não porque o raio não atingiu o repórter, a luz se mostrou para eles para ser fotografada e eles fotografaram. E o Riba fez mais de 200 filmes, 250 filmes, e a aeronáutica queria esses filmes, porque ela achava que aquilo era uma questão de segurança nacional, e naquela época o regime militar prevalecia a Lei de Segurança Nacional. Qualquer um poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, ser preso e condenado, às vezes até sem julgamento. E acusado de ser comunista, socialista e tudo mais. E ele pressionou. Eu descobri até um agente da CIA infiltrado dentro do jornal, eu vou contar no livro isso, não posso falar sobre isso agora, mas no livro vocês vão ver em detalhes, inclusive o nome do agente que nós descobrimos. E a armadilha que eu, Biami Siqueira e o Riba fizemos para esse agente da CIA, nós embebedamos ele dentro de uma boate em Belém, levamos para um local e gravamos tudo e olha, fizemos o cara contar tudinho que ele tinha feito, foi uma coisa, mas nós tínhamos que fazer isso para desmascarar aquilo que estava tentando fazer com o jornal. O Pará tinha sido palco no final de 1974, início de 1975, da guerrilha do Araguaia. Vocês ouviram falar da guerrilha do Araguaia, né? Quem não ouviu falar, né? Era um episódio naquela época em que não saía na imprensa, era proibido. Nós vivíamos sob censura. Era uma época em que a gente não podia, como repórter, escrever sequer a palavra greve. A palavra greve era maldita. Escreveu greve é chamado no casarão aqui, casarão que ele chamava aqui o casarão militar do Exército, aqui na Praça da Bandeira. 5ª seção do Exército. Era lá que era o local onde todo repórter que escrevia o que não devia era chamado. E nós entrávamos numa sala com uma luz enorme focando nos nossos rostos e ali tínhamos que responder perguntas e depois íamos embora ou ficávamos, dependendo da gravidade que cada um tinha cometido. Então, tentou-se invadir a redação do jornal, o laboratório fotográfico do jornal, pressionou-se para a devolução desses filmes e finalmente se conseguiu que esses filmes fossem apropriados pela aeronáutica. Eu vou mostrar depois aqui as luzes e as fotos. Vocês vão ver que fotos de qualidade naquela época, com filme colorido, né, de alta sensibilidade. Aí é um pequeno mapa da região. A cidade de Viseu, onde ocorreram os primeiros encontros das pessoas com as luzes. Do outro lado você está vendo o Rio Gurupi, lá do outro lado já é Maranhão. Do outro lado já é Maranhão. Vamos pular para outra. O delegado de Viseu aqui, o prefeito Carlos Cardoso, moradores de Viseu. Está ali a figura. Álvaro Martins entrevistando. Eu encontrei o Álvaro Martins lá. E o Álvaro Martins sabe melhor do que ninguém a ordem que ele recebeu da direção do Jornal Liberal para suspender o trabalho que ele estava fazendo de investigação. Olha, Bragança, Tracuaté, Augusto Correia, Capanema, Quatipuru. Aqui, moradores relataram o aparecimento das luzes, aquilo que eu já falei para vocês, né? Muita gente fala no famoso chupacabra, né? Será que o chupacabra também estava nessas luzes e tal? Houve ataques, mas não de essas luzes atacavam os animais, eles simplesmente amanheciam mortos. Eu vi galinhas mortas, patos, porcos mortos lá em Colares, isso eu vi. Os caboclos diziam que as luzes tinham atacado também esses animais. Olha essa foto.
Essa foto do Riba, julho de 1978. Baía do Sol. Baía do Sol. Riba e Biami Siqueira, 2 repórteres amigos diletos já falecidos. O formato dessa nave é o formato de um peão, né? Vocês depois vão ver nas fotos atribuídas à aeronáutica do arquivo da Operação Prato, essa mesma foto, que a aeronáutica não teve a dignidade de dizer que eram fotos apropriadas do arquivo do jornal Estado do Pará. Umbituba, olha esse velhinho de cabeça branca aqui, a gente seguindo a rota da Umbituba, lá o caminho. Eu estou lá atrás, lá por trás. Eu era meio hippie nessa época, eu tinha um cabelo grande. E esse é o delegado Amin Fernandes, aqui na frente. O delegado Amin Fernandes, ele era informante da Operação Prata. Ele fazia relatórios para o comando, para o primeiro Comar e para o capitão Holanda. Um dia, o delegado estava na redação do jornal Estado do Pará, conversando comigo. Quem chega lá, sempre acontecia isso, não era por acaso, quem chega lá? O Holanda. O Holanda, quando entrou, fingiu que não conhecia ele. Aí perguntou para mim, quem é este senhor? Eu peguei e disse, capitão, esse é o delegado Amin Fernandes. Aí disse, é mesmo, né? Eu tô me lembrando de ti e tal. Aí o delegado, depois nós já sabíamos que o delegado fazia relatórios, era informante. Então, o seguinte, qual era o papel do delegado em Umbituba? Umbituba teve um êxodo rural maior do que de Colares. Dos 150 moradores da localidade na época, 100 foram embora. Tinham parentes na vigia e foram para lá. Inclusive o prefeito Zé Ildoni me confirmou isso numa entrevista que eu fiz para ele para o livro. Confirmou. As pessoas abandonaram as casas e eu depois voltei lá, que tinha sido abandonada, aquelas casas todas, das mais ou menos 30 casas que tinham abandonada lá, 22 casas estavam totalmente fechadas, realmente, e poucos moradores ficaram lá. Todos fugiram com medo da luz. A forma dos barracos é igual a essa aqui, ó. Todos os barracos eram assim de madeira. A manchete era, Umbituba foi abandonada, fui eu que eu sugeri. E o meu editor disse, pode ser, porque tu não tem certeza, não sei o que. Na dúvida ficou, Umbituba pode ser abandonado. E o delegado Amin Fernandes está aí, né? Ele pagou um preço muito caro por ter ficado ao lado da população ali o tempo todo, controlando a população. Ele chegou a dizer na minha frente para as pessoas, a mulher chorando, uma senhora chorando, a gente acalmando a mulher, eu e o Arlindo, repórter da província do Pará, eu pelo estado do Pará, e ele dizendo, a senhora não viu nada, diga para o repórter, a senhora não viu nada, e a mulher, eu vi, diga que a senhora não viu nada, a mulher, eu vi, aí está mentindo. Aí eu peguei e disse, delegado, force a barra em cima da senhora, coitada, ela está assustada, ela veio, não, ela está mentindo, eu conheço ela, não sei o que. A filha dele pagou um preço muito caro porque ficou louca, né? Depois de ser atingida pelas luzes. A revolução dos objetos no servo da vigia. Olha o prefeito aqui, escritor da Academia Paraense de Letras, Zé Ildoni aqui embaixo, né? O delegado lá, o Arlindo Dourado, Arlindo Peck Dourado. Esse delegado era meio truculento, viu? Ele corroborou o que o delegado de Viseu me disse. Depois vocês vão rir o que o delegado de Viseu me disse. Vamos rodar um pouco mais. Colares foi atacada. Vítimas em Belém. Quando eu fiz essa entrevista com o delegado, era o delegado Martins, se não me engano, delegado Martins, exatamente. O delegado Martins. O delegado me disse que não sabia mais o que fazer, porque os registros dos ataques vinham de todos os lados, no Maitá, no Machadinho, na praia, Machadinho é essa praia aí embaixo, ó, Praia Bonita. Hoje, aí o senhor Manuel Coronha aqui na esquerda. Manuel Coronha, ele saiu da casa dele, do terreno à noite, ele viu um clarão. E vinha caminhando, ele ia pescar, saiu da casa à noite, viu um clarão.
Sabe que todo colono, às vezes, tem uma arma, né? Ele tinha uma espingarda. Quando ele viu o clarão na direção dele, o que é que ele fez? Ele mirou a espingarda na direção da luz. E disse que ia atirar. Ele ia atirar. E quando ele se preparava para atirar, um jato disparou em cima dele, ele desmaiou, caiu. Quando voltou, ele estava, não sabia o que tinha acontecido, ele estava atordoado. Segundo ele me falou, ele ficou leso por vários dias. Foi lá com a doutora Velarde mediu, viu que ele estava com carência de hemácia, ele foi atingido mesmo. Ele foi atingido no ombro, no braço, até aí ele mostra, mas não aparece. Foi no cotovelo do braço, é a parte entre o cotovelo, o braço e o antebraço. Não dá para identificar muito a queimadura, porque a imagem é antiga. Essa moça do meio aí é a filha do delegado que ficou louca. E o Nilton Cardoso, dileto amigo lá de Colares, ficava na casa dele, comia peixe todo dia, investigando as luzes de Colares. Só não tomava cachaça porque repórter não pode beber em trabalho, né? Mas a gente ficava lá na casa dele, está lá, graças a Deus, continua vivo para contar todas as histórias, ele e o irmão dele. Depois, quando terminou a Operação Prato, em agosto de 1978, um dia ele liga para a redação do Jornal do Estado do Pará, me chamava de Carlinho, disse: Carlinho, quero que você venha aqui. Aí eu disse: que foi, Nilton? Disse: achei um disco voador aqui em Colares. Eu digo: opa, estou indo para lá, não é possível. Pô, terminou tudo, de repente o cara dizendo que achou um disco voador. Então, eu até brinquei com ele, cara, disse para ele: Nilton, tá ficando doido, rapaz? Ele disse: não, eu achei um aparelho, com certeza caiu do disco voador. Aí eu me larguei para lá. Sabe o que era? Era um balão meteorológico. Os militares, o pessoal do serviço de monitoramento e tal, colocou equipamentos para monitorar o céu de Colares daquela região. E um desses balões caiu no mar. E aí, pescador, ele recolheu o balão meteorológico, né, e achou que aquilo tinha vindo de uma nave. Nós trouxemos o balão para a aeronáutica, o brigadeiro Protásio até Rio. Nós fotografamos isso lá na aeronave do brigadeiro Protásio. Até me disse: esse aí era um dos discípulos do Holanda. Mas não era, não. Bom, vamos seguir. Estado do Pará, aí o ataque em Mosqueiro, olha. Esse casal lá na vila do Piapanema. Esse casal aí foi atacado mesmo. Foi um pavor. Essa matéria foi do Biami Siqueira e do Zé Ribamar dos Prazeres, a foto do Riba. E essas fotos do Riba, né? Ali do outro lado, embaixo, tem a mulher segurando uma cadela, né? Vocês estão vendo, né? Essa cadela, lá na Baía do Sol, aconteceu um fato interessante. A mulher narrando para nós. A luz focou na casa dela e a cadela saiu para defender a família da luz, do ataque da luz na porta. A luz focou na cadela, a cadela parou de latir, nunca mais latiu, até morrer. Esse é um detalhe interessante. Está aí mais um exemplo do ataque em animais. Isso nunca foi contado, quase, né? Eu vi numa matéria na internet de alguém que pegou isso e colocou lá. Está aí. Ali a mulher contando como a luz descia, ela com os braços para cima. E ali aquela família lá em cima, todos eles dizendo que estavam se reunindo no dia que o Biami chegou lá. Ele me contou. Quem fez esses textos da matéria fui eu. Como o Biami não escrevia uma linha, mas era um repórter investigativo da melhor qualidade, ele escrevia tudo no papel, narrava para um redator, e o redator que escrevia a matéria e assinava com o nome dele a matéria. Essas 5 fotos foram as fotos que, quando a aeronáutica se apropriou do arquivo, ou de parte do arquivo, só não deu tudo porque eu disse para o Riba, guarda, não entrega, porque ele me disse: o Valmir está com medo, já ameaçaram de prender o Valmir com a Lei de Segurança Nacional, e ele disse para a gente entregar essas fotos para a aeronáutica, porque o Holanda tinha dito: ou você entrega por bem ou entrega por mal.
E aí entregaram. Eu acho que ele entregou mais de 80% do arquivo dele, porque as outras fotos que ficaram depois, e eu vi uma maldade que se fez contra o Riba. Eu vi uma revista estrangeira dizer que ele tinha vendido para uma revista alemã as fotos e tinha ficado rico. Ele vivia em extrema dificuldade, um cara muito pobre, morava numa casa alugada no bairro da Marambaia, ali atrás do cemitério da Marambaia. O Riba fez essa foto, você pode ver essa foto aqui da ponta, foto laser aqui essa foto aqui da ponta, ela é de uma nitidez impressionante. Você verifica que não é apenas uma luz, né? É um aparelho emitindo uma luz. Outra foto lá em cima, já com outro formato. Outra lá, olha, lá na ponta, né? E essa foto grande que foi a foto do jornal Estado do Pará com o título Eis o Chupa-Chupa. Essa página foi arrancada. Quem fazia pesquisa no Centur percebeu que essa foto com essa manchete foi arrancada. Essas fotos que foram apresentadas na Operação Prato como as fotos que os militares haviam obtido na Baía do Sol. Na verdade, eram fotos que foram tomadas na marra, na força. Aqui, esse garoto também foi atingido pelo foco lá no Mosqueiro, tá? A dona Aurora Fernandes, examinada pelo Dr. Orlando Zogby ali, ó, é ele que está examinando de óculos, né? É uma das que ele chamou de histéricas. E ali o pequeno recanto da revelação de filmes, o laboratório de filmes, o Riba, revelando os filmes da operação lá em Mosqueiro. O capitão Holanda teve um mérito muito grande, porque ele contrariou a lógica militar, de que o militar tem que ser treinado, disciplinado para investigar, sem o direito de ter opinião e sem o direito de acrescentar alguma coisa além da sua investigação. Ele chegou com o Coronel Camilo e disse: Coronel Camilo, uma reunião com o Coronel Camilo no gabinete do Brigadeiro Protásio: a minha equipe está assustada. É tudo verdade aquilo que os jornais estão publicando. Ele me chamava de sensacionalista, ele dizia que eu estava encolado para fazer sensacionalismo. Ele chegou um dia a dizer, dentro da redação do jornal O Estado do Pará: Valmir, esses teus repórteres, o Biami, e o Riba e esse aqui, o Carlos Mendes, são sensacionalistas, eles querem vender jornal. E quando ele disse isso, depois eu vim saber, na presença do Brigadeiro Protásio e do Coronel Camilo, que era tudo verdade, eu me senti com a alma lavada do repórter. E desagravei todos os colegas dos outros jornais. É claro que havia sensacionalismo, principalmente quando houve o ataque das luzes em Belém. Mas aí fugiu de controle. Aí entrou em cena o famoso humor paraense, virou piada, virou histeria. Aí sim, virou histeria. Lá em Colares não havia histeria. Lá em Santo Antônio do Bituba não havia histeria. Vigia, Maracanã, Marapanim, Quatipuru, Augusto Correia, Primavera, Viseu, não havia histeria. Ali era narrativa de pessoas, e por isso que eu dei credibilidade aos depoimentos. Por isso que eu dei credibilidade. Quando o Holanda falou isso, ele me deixou de alma lavada. E foi o fim da Operação Prato. Porque imaginem vocês, quem vai dar credibilidade a um relatório de um militar que diz que estava com a sua equipe no Rio Guajará-Mirim, quando, no meio da madrugada, uma luz forte, enorme, de uns 30 metros de diâmetro, uma nave que deu, segundo ele, para ver todo o contorno, isso ele diz no depoimento dele, apareceu só para a equipe militar, como quem diz: vocês, agora, isso aqui é um espetáculo privado, só para vocês. E ele chega e narra isso para o superior dele. A equipe, eu tenho uma expressão que eu uso no meu livro, do Brigadeiro Protásio: o Holanda pirou. O Holanda pirou e está na hora de encerrar a Operação Prato. Então, eu rendo as minhas homenagens ao Holanda, com todos os entreveros que eu tive com ele.
com as polêmicas que nós tivemos, com a tentativa dele me expulsar de lá para não levantar o seu trabalho, mas eu reconheço que ele foi um militar de grande estirpe, de grande altivez, e que suportou até o fim da vida, porque vocês sabem do resultado disso, né? Ele teria se matado, ou se matou. De fato, alguns depoimentos me disseram que ele tinha graves crises depressivas, porque com o fim da Operação Prato ele resolveu fazer investigações por conta própria. A Operação Prato terminou em dezembro de 1977, mas o Holanda continuou investigando, fazendo investigação paralela. E aí houve um outro desdobramento, que depois se chamou de Operação Prato 3, porque a Operação Prato 1 começou em agosto, terminou mais ou menos em dia 1º de novembro de 77, e veio a fase 2, que foi até meados de dezembro de 77. E a fase 3, que começou em fevereiro, em pleno carnaval de 1978, e prosseguiu com o assédio para tomar os filmes na operação, que se intensificou em maio de 78 e julho de 78 na Baía do Sol.